onde o título da série, comecei semana passada, é Seguidores. Estou falando sobre discípulos de Jesus e qual a função de um seguidor. Na semana passada foi disso que eu falei. O que é um seguidor? Como se distingue um seguidor? E uma das maneiras é você abrir mão da sua própria vida e se arrepender. Arrepender-se é dar meia volta do caminho que você estava caminhando. Literalmente é isso. Metanoia significa meia volta. Você está indo por um caminho e dá meia volta desse caminho quando se arrepende por estar vivendo a vida que Deus não planejou para que você vivesse. A segunda é a oração de Paulo, a declaração de Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significa morrer para os seus desejos, para os seus próprios projetos e submeter a sua vida a Deus. E aí Ele sim, junto com você, desenha quais são os planos dele para a sua vida. E aí você só acerta, só ganha nota 10 na vida. E hoje, na segunda parte da série, o título da mensagem é: um seguidor forma outros seguidores. Essa é uma ordem de Jesus. Você vai entender enquanto eu explanar e ler sobre a Bíblia. Quando eu expor o texto, você vai entender que essa é uma ordem de Jesus. Um seguidor forma outros seguidores. Um seguidor sempre forma outros seguidores. E o texto base é Mateus capítulo 28, versículo 18. Que, por coincidência, o meu pastor, quando eu era criança, ele usava uma expressão, ele dizia: por cristocidência. Essa é pentecostal demais. Por cristocidência, o mesmo texto que eu li nessa manhã e usei como base para falar sobre o processo de membresia. Mateus capítulo 28, 18. Não é em vão que você está aqui hoje. Diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Por este motivo, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas das quais eu lhes ensinei. Vamos orar? Onde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou te convidar para repetir essa oração comigo. Repita assim comigo: Pai, nessa noite eu estou aqui inteiro, por isso abro o meu coração e a minha mente para receber tudo o que tu tens para mim hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou falar sobre seguidores que formam seguidores, e todos nós aqui, de alguma maneira, fomos influenciados por outras pessoas, especialmente nossos pais. Eu fui muito influenciado pelo meu pai e pela minha mãe, porque de alguma maneira eles tentaram me discipular na cultura do que eles entendiam que fazia sentido para a nossa família. E a minha mãe, muito firme, muito resiliente, foi quem sempre esteve comigo mais próximo e me discipulou o tempo inteiro, me ensinou a guardar aquilo que fazia sentido para a nossa família. E você vai se identificar logo logo. Um processo de discipulado, ele é lento. Quando você quer ensinar e incutir valores na vida de alguém, ele é lento, ele dá trabalho, ele é um processo longo. Você não escuta uma palestra e muda, não escuta uma ordem da mãe ou do pai e muda. Ele precisa de constância, ele precisa de repetição até que você entenda aquele valor. E a minha mãe fez isso muito bem, muito firme, muito resistente nos valores que ela acreditava que eram bons para a nossa família, incluindo a mim e as minhas irmãs. E eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, primeiro o amor da minha vida. Se tu estiver me assistindo, mãe, beijo para ti, eu te amo, me liga. E uma das coisas que a minha mãe fazia, eu sempre fui muito resistente ao não. Eu nunca gostei de ouvir o não, nunca. E eu sempre queria explicação do porquê não. Então eu pedia: mãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Por que não? Aí era uma demora. Por que não? É por que não? Não, mas só um pouquinho, vamos dialogar. E aí começou o processo de aprendizado, de negociação na minha vida. Mas desde o início ela deixou claro para mim uma coisa,
que foi fundamental para a minha vida. Ela me discipulou nesse processo e nessa cultura. E uma das vezes onde ela agiu dessa maneira foi esse dia. Apareceu lá na minha rua, nós éramos muitas crianças, muitos da mesma idade, muitos, mais de 15, 20 crianças, numa época que a gente andava na rua, brincava, e apareceu um cara por lá que ele era um professor de, eu não sei como chama, um instrutor de escoteiro, não sei como chama isso, mas um instrutor de escoteiros. E aí ele vinha, mostrava pra gente o canivete, mostrava pra gente foto de barraca. A gente começou a ficar todo mundo doido. E ele falou: eu vou levar vocês um dia para acampar. E começou a marcar esse acampamento num determinado lugar. E estavam vendo barraca, estavam vendo canivete. Eles vão ensinar vocês a fazer fogo. Eu já estava ficando enlouquecido. Eu vou ser um escoteiro. Eu já queria ganhar aquelas estrelas tudo no peito. Eu estava ficando doido com aquela ideia. E todo mundo começou a se inscrever. Ele falou: não vou cobrar nada, vai ser assim mesmo, é porque eu gosto de vocês. E eu fui conversar com a minha mãe. E aí falei: mãe, eu vou nesse acampamento, vou ser um escoteiro, fazer fogo. E a minha mãe me deu essa resposta que era uma resposta comum para ela. Ela falou: não vai. E eu, no auge da minha habilidade de negociação, eu usei a única que eu conhecia naquele momento. E eu disse: mas mãe, todo mundo está indo. E qual foi a resposta dela? Tu não és todo mundo. Essa vez que eu ouvi, então assim, a vida inteira eu passei ouvindo: mãe, tá todo mundo entrando na piscina. Tu não és todo mundo. Mãe, formatura do 1º grau, vai todo mundo de ônibus para Porto de Galinhas. Tu não és todo mundo. Mãe, 2º grau, tu não és todo mundo. Mãe, nós vamos para a praia, tu não és todo mundo. Mãe, tá todo mundo, tu não és todo mundo. E o que aconteceu é que durante toda a vida eu tentei conseguir fazer algumas coisas onde ela mostrou para mim que eu não era todo mundo, e isso provocou em mim um senso de individualidade e de independência. Eu não dependo de ninguém para tocar a minha vida, eu não dependo dos outros para me tornar independente. E isso foi muito saudável para a cultura que ela tinha para a nossa família, e especialmente para a minha vida, que eu não dependi de ninguém e me tornei independente muito cedo. Porque ela, de maneira sistemática, produziu essa cultura ao longo dos anos da minha vida. O que está acontecendo aqui nesse texto é parecido com isso. É algo que requer tempo. Eu preciso que você imagine um pouco esse cenário. Jesus aparece, se apresenta como Messias, chama aqueles homens, os primeiros na beira da praia. Eles largam as redes, passam a seguir Jesus como um mestre, um rabino. Abandonam as suas vidas por 3 anos. Abandonam tudo para se tornarem discípulos, seguidores de Jesus. Depois desses 3 anos, ainda existia uma esperança neles que esse Messias libertasse o povo de Israel. Entrasse com um cavalo em Israel e provocasse algum tipo de luta, porque ele era o Messias prometido das promessas bíblicas. Mas o que acontece é que Jesus morre. Quando Jesus morre, eles passam 3 dias com uma frustração profunda. Abandonamos a nossa vida, agora estamos aqui, o nosso Messias morreu. Será que ele era o Messias mesmo? Será que nos enganamos? E se ele era, mataram ele? Será que isso é possível? A Bíblia diz que 3 dias depois Jesus ressuscita, aparece naquela reunião onde só Tomé não estava. Aí tem uma dica: você precisa participar de toda a reunião, porque se você pode não estar numa reunião que Jesus aparece, vem todo o culto, ok? E agora entra esse texto onde Jesus morreu, ressuscitou. Então imagina o seguinte: você olha para alguém que morreu e agora está vivo na sua frente. Ele está falando algumas palavras. Qualquer coisa que ele disser, eu vou levar em consideração. E o que ele diz? Ele diz: olha, eu fui lá e resolvi o problema. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu resolvi o problema do pecado. Agora vocês têm autoridade sobre pecado. Eu venci a morte. Eu tenho a chave do inferno na minha mão. Está resolvido. Toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Por isso eu estou agora enviando vocês em uma missão. Vão por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos e ensinando. Agora preste atenção, quando ele passa essa autoridade, é uma ordem. Agora começa a pregação dessa noite. Ele dá uma ordem para
todo mundo. A ordem é essa. Eu resolvi, agora passo o bastão para vocês. Vocês vão resolver agora aquilo que eu comecei. E a maneira que vocês vão resolver é fazendo novos discípulos. Já que são meus discípulos, discípulos fazem discípulos. Seguidores formam novos seguidores. Perceba que é uma ordem de Jesus, uma espécie de condição sine qua non, ou seja, sem a qual não há. Sem você formar seguidores, você não pode dizer que é um seguidor. É uma cláusula que está ligada ao fato de você dizer: eu sou um seguidor. Se eu sou um seguidor, eu faço seguidores. Se por um acaso você não produz seguidores, é igual aquele centroavante que não faz gol. Quem é que gosta de centroavante que não faz gol? Ninguém. Quem é que ama goleiro que não defende? Ninguém. Pô, goleiro tem que defender, centroavante tem que fazer gol. É seguidor, tem que formar seguidores. Estão comigo até aqui? Amém. Seguidores formam. Um seguidor forma outros seguidores. Um seguidor forma outros seguidores. Por isso, rapidamente eu vou explicar esse texto. Vou explicar o que Jesus queria dizer com isso. E no momento que você está da sua vida hoje, o que isso faz sentido e o que isso tem a ver com você. Porque talvez você esteja ouvindo até aqui e está pensando: tá, mas e o que isso significa para mim? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, e eu vou começar explicando. A primeira coisa é que nós estamos falando tem um nome para esse versículo, para esse chamamento de Jesus. Chama-se a grande comissão, ou o grande chamado, ou a grande ordem. Essa é a grande ordem de Jesus. E a primeira coisa que eu preciso deixar claro para você aqui é que é para todos. A grande comissão, o grande chamado de ir e fazer discípulos é para todo mundo. Talvez o que venha na sua mente no primeiro momento é que é para alguns escolhidos, alguns mais preparados, alguns que se dispuseram. Mas eu preciso que você reflita comigo. E se esse texto, que está falando de uma tarefa, realmente faz sentido para você, durante toda essa noite, a minha oração é que o Espírito Santo toque o seu coração, você compreenda que você faz parte disso, que é para você, no momento que você está vivendo, exatamente agora, e que você saia daqui com uma mente transformada. Qual é o problema de você saber que agora é para todos e que você tem essa função? Qual é o problema de você saber que isso é uma ordem e que isso inclui você? É um problema, porque você veio no culto hoje. E como você veio no culto, você vai ouvir que essa é uma ordem para você. E nunca você vai poder dizer: eu não sabia. É um problema para você. Mas é um bom problema. Por que é um bom problema? Porque não existe nada melhor do que permitir que Deus use a sua vida para alcançar outras pessoas. Então a primeira coisa é essa: é para todos. Aqueles discípulos começaram a viver aquilo com muita seriedade, a ponto de abandonarem as suas vidas e dedicarem o seu tempo em pregar o evangelho e formar novos discípulos. Você vai ler todo o livro de Atos e você vai perceber todos aqueles 11 discípulos que ouviram aquilo. Eles devotaram a sua vida a formar novos discípulos, novos seguidores de Jesus. Eles mudavam de endereço, eles iam para outros lugares, eles trabalhavam e usavam o seu recurso financeiro para isso, usavam o seu tempo para isso, usavam a sua agenda, abriam mão de sonhos pessoais, algumas vezes não realizaram algumas coisas pessoais, porque eles estavam levando isso a sério. E isso é tão importante para nós que 2000 anos depois estamos falando de Jesus, estamos falando da Bíblia, estamos falando da grande comissão, porque aqueles primeiros homens, aquelas primeiras mulheres, aqueles primeiros seguidores de Jesus levaram a sério o chamado da grande comissão, para não só se tornarem seguidores, mas também formarem novos seguidores. Se é para todos, por que na igreja hoje tem pouca cultura de discipulado? Eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que as igrejas produzem pouco discipulado ou que as igrejas não pregam sobre discipulado. O que eu estou dizendo é porque com todos os membros, porque que no coração de todos os seguidores
não existe um desejo automático de formar novos seguidores. E eu vou explicar um dos motivos que eu acredito. Eu acredito que na nossa cabeça nós acreditamos nesse mito de que existe um ministro pago ou um ministro escolhido e ele tem essa função. Eu sempre tenho esse cuidado como líder e como pastor, de toda essa estrutura não passar pela cabeça de nós que somos seguidores de Jesus, que isso aqui é igreja, isso aqui é o culto. Isso aqui é uma parte da igreja. Eu diria que de verdade a igreja começa na segunda-feira, quando você abre os olhos e começa a sua vida. Lá começa a igreja. Mas nós temos um entendimento equivocado muitas vezes por causa da cultura, que no final de semana eu vou lá me reabastecer, resolver alguns problemas, fazer alguns pedidos e me animar para a próxima semana que vai acontecer. Agora, o que a grande comissão fala é que é uma missão de todo mundo, independente da igreja ou do pastor. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Algumas pessoas vêm e pedem oração para mim, e eu quero quebrar isso o tempo inteiro, porque eu quero produzir ensino na igreja. E aí fala: pastor, eu gostaria que tu orasse, tem um caso bem sério, queria que tu orasse. E eu falo: claro, calma aí, irmão, ora pela pessoa. Eu vejo nos olhos a decepção. Eu queria tu. Por quê? Porque inconscientemente existe uma mentira ou um pensamento de que a minha oração é mais eficiente do que a oração de um irmão. Estou falando alguma bobagem aqui ou não? Então, se aquele pastor orasse por mim, nossa, aquele cara é de milagre. Como assim? Quem faz milagre não é ele, é Jesus? Então, nós precisamos quebrar na nossa mente essa ideia de que uma pessoa ou algumas pessoas escolhidas têm a missão de compartilhar o evangelho e formar novos discípulos. É para todos. Você está aqui ouvindo isso nessa noite porque o Espírito Santo te chamou para cá. Você deve estar pensando nesse momento: tá bom, mas eu estou numa fase mais delicada da minha vida. Eu já vou chegar lá, o Espírito Santo vai te pegar ainda hoje. Mas antes de eu explicar isso, agora eu liguei o modo pentecostal, agora se segura. Eu vou mandar uma rajada aqui. Olha como o apóstolo Paulo enxergava a igreja. Eu preciso que você entenda isso. Ele diz o seguinte, que na igreja Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então a obra do ministério, ou seja, o ministério é dos santos, não de alguns líderes. Então nesse caso o pastor não é o ministro nesse entendimento. Os membros são o ministro. Os santos, os participantes, os seguidores de Jesus são o ministro. O pastor é um cooperador, um organizador, um encorajador, aquele que aponta o caminho, mas nem de longe é ele o responsável pelo chamado da grande comissão. Ele pode ajudar a despertar, mas cada santo precisa ter no seu coração a disposição de formar novos discípulos, porque seguidor forma novos seguidores. Amém? Sabia que vocês estavam aí? E essa cultura é minha oração, que seja quebrada no meu coração e no seu coração, de vir num culto, chorar no louvor, orar nos pedidos, dar algum dinheiro, ouvir uma palavra, sair aliviado e falar: isso é igreja. Isso não é o reino de Deus. Isso é uma fatia do que Deus tem para nós. O que Deus tem para você é uma vida muito mais vibrante. É uma vida na segunda-feira, na terça-feira, onde você trabalha, onde você estuda, na família que você está, no lugar onde você mora, as pessoas com quem você mora. É esse o plano de Deus para a sua vida. É usar você para formar e ensinar tudo aquilo que Ele ensinou para você em algum momento. E aí, provavelmente, enquanto eu estou pregando isso, você já sabe que formar novos seguidores é sarna para se coçar. E talvez você está pensando em alguma desculpa do tipo: eu não estou preparado, já passou o meu tempo, agora eu estou com filhos pequenos. O campeão de todos, tá? No top 1 das desculpas pentecostais estou fazendo meu TCC, esse é o top 1. Estou fazendo meu TCC, minha empresa agora, tem uma questão financeira, tem uma briga que aconteceu, estou desenrolando. Essa é a desculpa, tá? E não sou eu que vou responder para você sobre a sua desculpa. E hoje eu vou ser muito direto, tá? Não fica bravo comigo. Depois no final eu vou dar sorrisos para você, vou dar um abraço.
e vai ficar tudo bem entre nós. Mas olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 57. 2 seguidores de Jesus falam assim: olha, eu quero te seguir, gostei da palavra, vou te seguir, vou largar tudo, mas antes deixa eu enterrar o meu pai. Porque provavelmente o pai dele era muito velho e falou: deixa eu terminar aqui, meu pai está doente, talvez esteja morrendo, deixa eu cuidar dele. E aí a resposta de Jesus a essa desculpa é: deixai os mortos sepultar os seus mortos. Aí o outro cara que estava junto falou: mãe, eu vou seguir contigo, eu vou cumprir isso aí, tá fechado, estou fechado contigo, mas antes deixa eu me despedir da minha família. Não é só um abraço, provavelmente ele estava falando: deixa eu resolver os meus problemas pessoais, deixa eu organizar um pouco a minha casa. Vai indo na frente com os teus discípulos que eu já vou, vai começando lá que daqui a pouco eu vou atrás, vou resolver aqui um pouco. E aí Jesus disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Em outras palavras, quando Jesus nos chama para esse relacionamento e para a tarefa, no caso dele não existe desculpa. Desculpa aí, mas não tem desculpa, não existe desculpa. Maurício, que duro, está na Bíblia. Abre a Bíblia lá, tira a poeira daquela Bíblia que está na tua casa e começa a ler ela, você vai ver isso. Porque um seguidor forma outros seguidores. E talvez eu esteja falando sobre isso que é para todos, e você está pensando: tá, talvez isso não seja tão empolgante. Não existe nada melhor do que você sendo faro e perceber Deus passando pela sua vida para tocar o coração de outra pessoa. E presta bem atenção, eu não estou falando sobre discutir teologia, eu não estou falando sobre você discutir com o seu colega que se diz ateu, discutir se Deus existe ou não. Não tem nada a ver com isso, é caminhar por essa terra como Jesus caminhou. Jesus tocava os corações. Você vai amar e não vai discutir, não vai provar nada. Nós não estamos nesse negócio para ganhar discussões, nós estamos nesse negócio para ganhar corações. Por isso você precisa amar, demonstrar amor enquanto as pessoas estão vendo a sua vida. Primeira coisa, é para todo mundo. Segunda coisa, é uma missão de vida. Todo mundo tem como missão na sua vida não só se tornar um seguidor de Jesus, mas formar novos seguidores. Então, se é uma missão de vida, não é um método. Se não é um método, então não é célula, não é M12, G12, MDA, MIR, você já deve ter ouvido isso tudo. Não é BC Grupos, não é Hub, não é isso, não é método. Não é uma campanha de evangelização da igreja, não é uma campanha de discipulado. Não, isso vai absorver a sua vida para sempre. Por toda a sua vida, o chamado da grande comissão vai fazer parte do seu dia a dia, desde novo até o dia que você vai morrer. Enquanto eu estou pregando isso, eu estou lembrando que a minha bisavó morreu com 101 anos, por aí, ou 100 ou 101, não me lembro bem. E ela velhinha, era só pele e osso mesmo. As pessoas iam até a casa dela, ela já não levantava mais, ela morava com a minha avó. As pessoas iam até a casa dela para ouvir conselhos. Ela botava a mão na cabeça, tremendo, orava pelas pessoas. E esse para mim sempre foi um bom exemplo de até o último momento dando frutos. Até os últimos segundos, até os últimos momentos de vida, eu estou partindo dessa terra, mas eu estou fazendo discípulos, eu estou fazendo a diferença. Então, se é uma missão para toda a vida, não importa o que você esteja fazendo agora. Um discípulo é automaticamente um discipulador. Um seguidor forma novos seguidores. Tá, mas explica melhor então, Maurício, o que é essa grande comissão? Fala de 3 coisas bem simples. Primeiro, ir. Segundo, batizar. E terceiro, ensinar a obedecer tudo que Jesus ensinou. Ir, batizar e ensinar. Ir, eu vou explicar. O texto no original não é ir, não é simplesmente ir, é indo. Então significa que o contexto e a ideia do texto é: enquanto você está indo, enquanto você está caminhando nessa jornada, enquanto você está vivendo. Então o que significa indo? Significa que na segunda-feira de manhã, quando você abriu os olhos e levantou da cama, você está indo. Quando você interagiu com a pessoa que mora na sua casa, você está indo. E ele está dizendo: enquanto você está indo, você está dando frutos, você está demonstrando o meu amor, ensinando a guardar. Significa que quando você tem que compartilhar o banheiro e a sua irmã está lá trancada 1 hora fazendo chapinha,
você está indo, e a sua ação e a sua reação estão sendo observadas. Seus filhos estão observando enquanto você está indo. Eu vou te contar essa história, que é uma história que eu já contei no primeiro culto. Eu tenho certeza que vai ilustrar bem. Esse ano nós tiramos um tempo longo de férias na praia. Quase todos os dias pela manhã eu pegava o caiaque e entrava com o meu filho no mar, o Arthur, tem 9 anos. Tem uma foto, mostra só a primeira foto, por favor. Estamos nós dois ali, nós dois em forma. E deixa só essa foto aí por enquanto. Então nós entrávamos de caiaque. Eu sou um cara imediatista, então eu quero chegar lá. Nós íamos até uma barreira de corais e lá a gente descia do caiaque. Enquanto a gente estava indo, o meu foco era chegar lá. O dele é outro, totalmente diferente. O dele era virar o caiaque. Então a diversão dele não era chegar, a diversão dele era virar. E ele virava aquele caiaque 200 vezes. E nesse dia eu já estava mais cansado. E o problema de virar o caiaque não é virar é até legal. O problema é subir no caiaque sem dar pé com esse físico e esses pulmões. Então era uma tarefa difícil. Nesse dia eu já estava cansado. Eu já estava assim, eu sou um cara super bem humorado, mas nesse dia eu disse, não vamos virar hoje. Vamos. Ele já tinha virado umas 2 vezes. Eu já estava indignado, falei, não vira. Eu já estava nessa linha. E aí ele virou mais uma vez o caiaque. Quando eu estou colocando ele para cima, mostra a próxima foto. Ele nessa foto exemplifica exatamente o que ele fazia todas as vezes. Para ele subir, ele precisava enfiar o pé na minha cabeça, coisa desse tipo. E nesse momento ele deu uma pesada na minha cabeça. Eu já tinha perdido um óculos no mar, e eu estava com outro óculos, e o meu óculos caiu. Quando o óculos caiu, eu já estava cansado, já estava sem energia. Essa parte que eu estou justificando, tá? E eu já tinha pedido para ele não fazer aquela brincadeira, e eu espraguejei alguma coisa que eu não me lembro na hora, mas consegui pegar o meu óculos. Vamos lá, subi no caiaque, brincamos 1 hora, depois voltamos 1 hora depois ficamos lá, tomamos banho mais 1 hora. Quando nós estamos na mesa, já passou 3 ou 4 horas daquele advento, daquele momento, eu já tinha me esquecido. Nós estamos sentados, eu estou sentado, minha filha está sentada, a minha esposa está sentada, ele está sentado. Vamos orar, porque o pastor aqui vai atrair a presença de Deus para a nossa refeição. E ele falou, pai, só um pouquinho. Pai, tu fala palavrão, né? Eu falei, o quê? Eu não. A mulher da minha aliança falou assim, quando foi isso, filho? Explica melhor. Eu falei, não, abafa, calma aí. Mas filho, eu nunca falei isso. E aí o que ele disse? Falou sim. Hoje quando a gente estava lá no mar, tu falou aquela palavra com M. Pastor. Aí pedi perdão para ele, orei. O Senhor me perdoou, veio no almoço, comemos uma refeição maravilhosa. Por que eu estou contando essa história? Porque enquanto nós estamos indo, nós estamos discipulando muitas vezes sem perceber. Não só os nossos filhos estão vendo todas as nossas ações e reações, mas toda a pessoa que você interage diariamente. Quem mora na sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, a sua avó, o seu colega de trabalho, todos os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade. As pessoas que você interage diariamente estão sendo discipuladas pela sua vida. E o que o texto diz é, enquanto você está indo, você está dando frutos. A segunda coisa que o texto fala é sobre batizar. Essa parte do batismo, ela é fácil de explicar e fácil de viver. Jesus morreu e ressuscitou, você batiza, morre o velho homem, nasce o novo homem. Agora, naquela época tinha um significado muito mais importante, porque os primeiros cristãos foram perseguidos, e quando o cara se batizava publicamente, ele declarava a sua fé, ele estava praticamente assinando um contrato de martírio, onde ele poderia morrer. A cabeça dele estava a prêmio, então ele fazia isso com muito orgulho. É muito parecido, é uma metáfora importante para aquilo que a gente vive hoje. Quando eu decido publicamente manifestar minha fé, me batizando, eu estou dizendo todos os dias, eu morri, agora vive um novo Maurício. E o velho homem, quando tenta se levantar, eu pego um pedaço de pau e dou na cabeça dele, para que ele morra de novo, porque ele tenta se levantar. É ou não é? Você conhece alguém que o velho homem tenta se levantar, não vira, fica focado aqui na frente. Não olha para o lado. Eu fico preocupado com os casais. Os casais se olham assim. Quando eu falo de sogra, então, é uma beleza. Então, quando
O texto está falando sobre ir enquanto está indo, está batizando, e agora ele fala sobre ensinar. Ensinar é a tarefa mais demorada, é a tarefa mais delicada, é a tarefa que exige resiliência. Lembra que eu contei a história da minha mãe? É uma vida inteira para produzir uma cultura daquilo que você acredita que é o certo. É uma vida inteira de discipulado. Vai ter muito tempo, muitas horas investidas, muita oração investida, muitos altos e baixos da pessoa que você está acompanhando e está auxiliando a se tornar um seguidor de Jesus. Muitos momentos difíceis, muitos momentos sombrios, muitos momentos que você não vai mais acreditar que é possível, mas é isso que um seguidor de Jesus faz. Ele acredita numa transformação até que ela aconteça, ama até que exista a cura. É isso que significa ensinar, é estar junto, ensinando aquilo que você aprendeu. Antes que você se safe dessa e diga: Maurício, eu estou só começando a minha jornada com Deus, eu ainda não conheço muito. Quando fala do processo de discipulado, que um seguidor forma outros seguidores, é você transfere, veja bem, não transfere informação, porque não é isso que o texto diz. Você transfere aquilo que você recebeu de Deus e você já está vivendo. Aí você conta: olha, aconteceu isso comigo, aconteceu uma transformação de dentro para fora, agora eu não tenho mais vontade de fazer isso, mudou isso na minha vida, eu não sei explicar porquê, eu não sei explicar como, agora o fato que eu sei é que Deus existe, Ele me ama e tem um plano para a minha vida, e eu vou te entregar isso, e aquilo que você sabe é aquilo que você ensina. Nessa jornada você obviamente vai se dedicar a aprender muito mais. Eu reservei um testemunho para contar para você agora, que é um testemunho engraçado, tá? Eu cresci numa igreja tradicional, histórica, recebi uma visitação do Espírito Santo, que nós chamamos de renovação, e vivemos muitas experiências sobrenaturais. Eu cresci no meio dessas experiências sobrenaturais. Esse discipulado acontecia em encontros informais, ou no aniversário, ou quando eu visitava a casa de alguém, e eu cresci ouvindo só coisas doidas em Deus mesmo. Pessoas orando por cura e as pessoas sendo curadas, pessoas orando por casos aparentemente sem solução e eles acontecendo, experiências sobre o poder do nome de Jesus. E uma das experiências que eu aprendi muito e vivi muito é uma expressão que você já deve ter ouvido em algum momento. Alguém já ouviu a expressão "tá amarrado em nome de Jesus"? Já ouviram, né? Tá bom. O ponto não é a expressão. O ponto é o que a expressão significa. Não estou dizendo que ela é certa, que ela é errada, se ela é adequada ou não é. Eu estou falando sobre o princípio, que é o poder que existe no nome de Jesus sobre qualquer demônio. Eu estava lá, ouvi as histórias, muitas histórias como essa. Uma delas era um cara, um membro comum, seguidor de Jesus, que disse: estava entrando na minha casa de carro, o cara botou a arma na minha cabeça e falou: entrega tudo. Eu estava com a minha família, eu olhei para ele e falei: está amarrado em nome de Jesus. O cara virou a arma para a própria cabeça e saiu correndo. E eu olhei e falei: não é assim, né? Mas aquilo entrou e fui ouvindo, fui crescendo e fui recebendo essa informação. Um dia, tomei isso como verdade, o poder que existe no nome de Jesus. Um dia nós estamos saindo, adolescentes, eram 2 cultos, e o segundo culto estava começando. Nós saímos nesse intervalo, estávamos caminhando lá na Azenha, uns 15 adolescentes. E era uma época, eu estou falando de anos 90 provavelmente, era uma época onde existiam muitos arrastões, os assaltos todos eram feitos em arrastões. A gente estava caminhando e fomos visitados por um arrastão. Algumas pessoas falam em 30 ou 50 pessoas, na minha cabeça eram 200. E aí eles atravessaram a rua, eu já estava mais na frente, eles estavam cometendo o assalto lá atrás, eu estava mais na frente, eu vi a cena, e eu me enchi do Espírito Santo e de uma autoridade que eu não sei de onde veio. Eu falei: eu vou lá e amarrar eles, e fui até lá. E quando eu fui lá, eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Primeira vez que eu falei isso: está amarrado em nome de Jesus. E o cara falou: aham, e tirou minha jaqueta. E eu continuei: está amarrado em nome de Jesus. E ele falou: aham, tirou minha carteira. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. E ele tirou meu tênis. É sério essa história. E quando eu continuei amarrando em nome de Jesus, crendo no poder que existe no nome de Jesus sobre qualquer tipo de demônio ou potestade, todo mundo que estava na volta começou a gritar: está amarrado, está amarrado. Todos os crentes, os adolescentes. Uma cena linda de se ver, uma cena bem pentecostal. E vocês vão acreditar porque vocês são crentes. Sabe o que aconteceu?
Eu não sei explicar como, mas eles largaram todas as nossas coisas no chão, atravessaram uma rua e foram embora. Quando nós olhamos, falamos: não, você está brincando, está tudo aí, está tudo aí. Quando nós olhamos, tinha uma menina assim: não, levaram as minhas coisas. Ela estava chorando. Falei: mas tu amarrou? Não, não amarrei. Eu pensei comigo: bem feito. Não entendeu o princípio. Vai vendo a história. Eu era adolescente, os anos se passam. Talvez há uns 4 anos atrás fui convidado para pregar numa igreja e falei: vou contar meus testemunhos, porque depois desse eu tive dezenas de testemunhos iguais a esse, ainda na minha adolescência e na minha juventude. Falei: vou contar alguns testemunhos. E quando eu estava orando no carro e dizendo, já estava organizando a pregação na minha cabeça dos testemunhos, eu pensei e falei: Deus, meus testemunhos estão muito antigos, parece que eu não estou vivendo coisas novas contigo. Por que eu fui falar isso? Não deu tempo de recolher. Uma semana depois fui assaltado com mão armada. Levaram o meu carro. Qual é o problema de levarem o meu carro? Eu não tinha nem seguro e nem rastreador. Quando o meu carro arrancou, eu olhei e falei assim: foi essa a minha pregação. Eu juro que eu pensei isso. Foi a minha pregação. Mas eu levantei a mão e falei: Deus, não é pelo bem, mas eu te peço, devolve tudo para mim intacto, para que o teu nome seja glorificado. Porque eu queria pregar e queria contar aquela história. Quando eu cheguei em casa, falei pra Janine. Aí eu encontrei o meu celular em horas. O meu celular, roubaram de um monte de gente, só o meu foi encontrado. Falei: é um sinal, Deus está comigo, é sinal. Fui contar e compartilhar com a mulher da minha aliança. Eu falei: Deus vai restituir. Ela falou assim: não quero colocar a responsabilidade em Deus, porque tu deveria ter feito o seguro ou ter colocado o rastreador. 24 horas nós procuramos o carro, era a greve da polícia, não achamos o carro, já tinha desistido. Aí, sempre quando você pensa que tudo está acabado, começa um avivamento. Começou um avivamento na minha casa. Minha esposa se levantou e falou: tá bom, vamos orar juntos. Opa, começou o avivamento. E ela falou: me dá a tua mão. E eu me lembro até agora a cena no corredor. Ela pegou a mão e falou: pai, nós concordamos como casal aqui na terra. Quando ela falou nós concordamos, eu quase caí para trás. E ela falou: nos leva até o nosso carro. Entramos no outro carro. E para resumir demais a história, entramos em um estacionamento praticamente aleatório e paramos atrás do meu carro roubado, sendo que aquele estacionamento tinha sido aberto 30 minutos antes. Calma, não aplaude ainda, tá? Encontramos o meu carro, que a polícia não acreditava. Falando: não, como assim tu encontrou sem rastreador? Eu falei: o meu carro é rastreado por Jesus. Vai escutando, já estou acabando. Contei a história na igreja. Claro que eu ia contar a história na igreja. Contei a história na igreja. Na semana roubaram o carro da nossa líder, só que ela tinha tudo, ela tinha seguro. E eu falei, eu pensei comigo: aciona o seguro, não se estressa. Ela falou: não, eu quero ver a glória de Deus. Eu falei: é pentecostal. E ela orou, e o carro dela foi encontrado no outro dia intacto. E assim aconteceu com 2, 3, 4, 5, 6 pessoas naquele mês que ouviram o testemunho, entenderam, foram discipulados com relação ao poder que existe no nome de Jesus sobre qualquer potestade, e aplicaram isso. Calma aí que ainda não terminou. Uma menina chegou para mim um tempo depois e falou: pastor, lembra aquela vez que tu pregou sobre o carro que achou? O carro da minha família foi roubado há 30 dias. Nós tínhamos tirado a concessionária, não deu tempo de fazer o seguro, está financiado em não sei quantas vezes, nós vamos ter que pagar. E a polícia já disse que depois de 30 dias é impossível encontrar. Mas eu creio que se Deus deu de devolver o carro de vocês, eu creio que pode devolver para meu pai e para minha mãe. E eu falei: vamos orar aqui agora. E olha a oração, eu lembro como se fosse hoje. A oração foi essa: nós damos uma ordem agora para esses demônios que estão afetando esses ladrões. Ou devolvam em uma praça agora. Eu já ia fazer uma ameaça, mas não fiz. Ou devolvo agora numa praça, ou que sejam pegos numa blitz. 2 dias depois ela me liga: pastor, pegaram numa blitz, até o carregador do celular estava ali. Agora pode aplaudir, eu vou contar por quê. Porque eu recebi ensino e eu fui discipulado. Absorvi isso como uma verdade na minha vida, vivi isso, passei para outras pessoas que puderam ser discipuladas e receber o ensino. Eu estou falando de uma área. O texto está falando: ensinem a obedecer a tudo. Eu estou falando aqui, não estou falando de bem material, eu estou falando de uma experiência
com Deus, real e viva. Mas o que ele está falando é: ensinem a viver uma vida plena, ensinem outras pessoas a viverem à disposição, viverem aquela vida que está à disposição delas. Tirem as escamas dos olhos das pessoas, libertem-as, salvem-as, falando do meu amor e não trazendo julgamento. Eu estou dizendo que esses ensinos, eles podem ser passados de geração em geração, e você está aqui nessa noite, é fruto de alguém que plantou na sua vida, é fruto de oração de alguém, é fruto do convite de alguém, é fruto de alguém que teve paciência de construir. Se você está aqui visitando aqui pela primeira vez, você vai entender que esse é o texto que baseia a maior parte dos crentes para te convidar dezenas e dezenas de vezes para vir na igreja. Nós não recebemos nada em troca, nós não recebemos nenhum percentual do dízimo para você vir aqui. É porque Jesus disse: vão para o mundo, façam discípulos. E é por isso que a gente convida geral, porque aquilo que a gente viveu, a gente quer que outras pessoas vivam, e nos envolvemos nesse processo de transformação. Quando eu ensino essas verdades, ficam arraigadas na minha vida. Uma coisa é ouvir, você está me ouvindo. Outra coisa é viver. Outra coisa é ensinar. Quando eu ensino, eu falo: fica tranquilo que eu conheço o caminho. Já sou chegado lá de Jesus. Faz assim, assim, assado, que vai dar certo. A pessoa vai lá, encontra aquele caminho, encontra a solução, volta para você. Essa verdade nunca mais sai da sua vida. Do que tu está falando, Maurício? Eu estou falando que não existe a possibilidade de alguém falar para mim que Jesus é uma teoria, que Jesus é uma história, é um profeta que existiu. Sabe por quê? Porque eu vivi, eu vivo, eu conheço, eu praticamente o toco, eu sou tocado por Ele, eu sei quem Ele é. Quando eu vivo, quando você ensina, você participa da experiência dessas verdades estarem impregnadas na sua vida. Primeiro, é para todos. Segundo, é uma missão de vida. Terceiro e último, é para começar agora. É para você começar hoje, para você começar agora, enquanto você está indo, no momento em que você está vivendo. Maurício, como? Olhando diferente para as pessoas que estão na sua volta, olhando diferente para as pessoas que moram na sua casa, olhando diferente para as pessoas que você convive, seus amigos mais próximos, olhando diferente. Sabe por quê eu estou falando de olhar diferente? Porque você precisa passar a olhar como Jesus olha para essas pessoas. Você não olha com olhos de julgamento ou com um olhar pejorativo. Você olha com o amor de Jesus. As pessoas que estão do seu lado, Jesus ama, Jesus tem um plano na vida delas. Deus escolheu cada uma delas, e você é a pessoa certa para alcançar o coração dela. Não é um pastor, não é um líder, não é algum dia alguém, é você mesmo. Você não precisa chamar um pastor para pregar na sua empresa, você já está lá. Você não precisa de chamar a irmã do coque para ir orar pela sua casa, para restaurar os problemas que estão acontecendo lá, você já está lá. Pisou o pé, orou, está resolvido. Porque todos nós somos ministros, amém? Como, Maurício? Enquanto o louvor sobe, rapidamente, 3 coisas. Primeiro, abrindo o seu coração. Abrindo o seu coração e perguntando: Deus, é verdade isso tudo? É isso que tu tens para mim? Como tu vais fazer na minha vida? A primeira delas é abrir o coração, estar disposto. A segunda delas é abrir a sua agenda. Quando eu falo abrir a sua agenda, é abrir e dedicar o seu tempo para ser intencional em discipular pessoas, intencional em formar novos seguidores. Você vai reservar um tempo, não vai ser quando tiver tempo, não vai ser depois que resolver alguma coisa. Você vai ser intencional, priorizar abrir a sua agenda. Primeiro, abre o seu coração. Segundo, abre a sua agenda. Terceiro, abre a sua casa. Pode ser abrir a sua casa física que você mora hoje. Ah, Maurício, mas ainda tem que fazer uma reforma. Faça a reforma e abra ela. Ou abre sem reforma e vai arrumando no meio do caminho. Ou chama esses caras que você quer discipular para te ajudar a pintar esse negócio. Mas abra a sua casa. Ah, mas eu não tenho casa. A casa que eu moro, eu não tenho gestão sobre ela. A sua casa pode ser um café. A sua casa pode ser um almoço num restaurante. A sua casa pode ser um jantar em algum lugar. A sua casa pode ser tomar um chimarrão numa praça, tomar um chimarrão, ou seja lá o que for, em um parque. Abra a sua casa, abra o seu coração, abra a sua agenda, abra a sua casa. A única pergunta que eu vou fazer nessa noite é essa: Deus colocou
alguma pessoa na sua vida que você possa ensinar a seguir Jesus? Deus colocou alguma pessoa na sua vida que você possa ensinar a seguir a Jesus? A segunda pergunta, dentro da primeira, é: quem é essa pessoa que Deus está te mostrando agora? Ou quem são essas pessoas? Eu já te adianto que não é uma multidão de pessoas. Não são 12, 15, 20 pessoas, não. É um número bem mais reduzido. 1, 2, 3 pessoas. É isso que Deus tem para a sua vida. Quem são ou quem é essa pessoa, mesmo que seja alguém que você não conhece muito. Termino com essa história agora, de verdade. Eu fui consagrado ao ministério pastoral alguns meses só, formalmente. Talvez 3 meses. Alguns de vocês estavam aqui, né? Pessoalmente, eu não estava tão empolgado com o evento. Eu pensei, vai ser um evento normal, nós vamos lá, vamos orar e isso vai acontecer, e deu. No dia ainda a minha esposa perguntou, a Janine perguntou: como é que tu está se sentindo? Eu falei, normal, um culto, é um culto normal. Mas quando aconteceu o dia e eu comecei a ver as pessoas que começaram a chegar, os convidados, alguns que eu convidei, outros que amigos meus convidaram, pessoas que fizeram parte da minha vida, o meu coração ficou quebrantado e eu comecei a chorar. Eu me segurei para não chorar o tempo inteiro, porque estavam presentes naquele dia e Deus começou a me mostrar a quantidade de pessoas que Ele usou para me discipular ao longo da minha vida. Meus pais estavam aqui, as pessoas que mais me discipularam, que mais me acompanharam, que nunca desistiram, que sempre me amaram, estavam aqui. Meus tios e tias que auxiliaram nesse processo estavam aqui. As tias da igreja, as dezenas de tias da igreja que oraram por mim, que me discipularam, que caminharam junto comigo, elas estavam aqui me dizendo: Maurício, orei muito por ti, orei muito por esse momento, eu lembro de palavras proféticas sobre a tua vida, eu sabia que esse momento chegaria. E estava aqui presente um cara que, quando eu estava longe de Jesus, ele ia até a minha casa para ouvir música comigo. Quem é que vai na casa de alguém para ouvir música? Ele ia lá para gastar tempo, ele abriu o coração, abriu a agenda e abriu a casa dele para estar comigo, para me trazer de volta para a igreja. E eu voltei para a igreja, e quando eu voltei para a igreja, estava aqui um pastor que foi fundamental para o meu discipulado nessa jornada. Foi o cara que às vezes que eu falei, dizia: o cair era do homem, mas o levantar é de Deus. Maurício, eu sei que Deus tem um plano para a tua vida, continua firme. Ele foi fundamental. Estava aqui naquele dia minha esposa. Saiba disso, se você é casado, o seu cônjuge é a pessoa que te discipula quando você vai pelo caminho errado, quando você está viajando um pouco. Ela é a pessoa usada por Deus para te colocar de novo no prumo. Estava minha esposa, estava a minha filha que me ajudou nesse processo, estava o meu filho que me ajudou nesse processo, pastores dos quais eu me inspirei ao longo da minha vida. E eu estou contando essa história por um motivo: Deus usou dezenas de pessoas para discipular a minha vida. Deus já usou dezenas de pessoas para você chegar até aqui hoje. Deus usou uma porção maior do que você pode imaginar de pessoas que já oraram por você, para você estar aqui hoje. E a minha última pergunta é: e você? Na vida de quem você vai ser influência? Quem são as pessoas que no final do dia, no final do momento, vão dizer: tu foste fundamental na minha vida, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus do jeito que eu conheço, longe da religião, porque tu foste fundamental na minha vida. Tu não desistiu, tu insistiu, tu me amou, tu encobriu, tu me impulsionou, tu falou a verdade quando precisava falar a verdade, sempre. Quem são as pessoas que você vai influenciar? Vamos ficar de pé e vamos orar para terminar. Se em algum momento dessa noite o Espírito Santo falou no seu coração sobre mudança de atitude, ou iniciar alguma coisa que você precisa iniciar, feche seus olhos agora, toda a igreja, e coloque a mão no seu coração. Quando você coloca a mão no coração, está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, entendo que preciso provocar algumas mudanças na minha vida e eu quero. Quando você coloca a mão no coração, você está dizendo simbolicamente: eu quero isso.
Pai, eu oro por todas as pessoas que estão aqui nessa noite, especialmente aqueles que estão com a mão no coração, sinalizando que querem algumas mudanças na sua vida. Eu oro agora por coragem, Senhor. Enche cada um aqui de coragem, Senhor. Eu oro por uma capacitação espiritual, Senhor. Eu oro por homens e mulheres cheios do Espírito, que andam por essa terra como Tu andaste, Senhor. Literalmente como pequenos Cristos, Senhor. Literalmente como Tu andou por essa terra, Tu andaste por essa terra, Senhor. Eu oro agora, Senhor, para que cada um aqui ame as pessoas que estão à sua volta como se não houvesse amanhã. Ame incondicionalmente, ame desesperadamente, que sejam famintos por almas, famintos pela Tua transformação na vida dessas pessoas. Oro pelas casas, oro pelos trabalhos, oro pela faculdade, oro por cada uma das pessoas que estão à nossa volta, que nós sejamos a luz, que nós sejamos as pessoas que irão influenciar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem uma última oração que eu vou fazer aqui nessa noite, e eu quero me dirigir para você que veio aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida publicamente para Jesus. Talvez você já esteja vindo na igreja há algum tempo, mas não entregou a sua vida para Ele completamente. Eu vou contar até 3. E se você deseja que eu inclua o seu nome na última oração que eu farei aqui, no 3 eu vou te convidar para levantar a sua mão bem alto. Então eu vou pedir que toda a igreja feche os olhos. Agora que ninguém caminhe aqui, que ninguém ande. Eu vou pedir que toda a igreja feche os olhos e a igreja permaneça orando nesse momento. Se você quer que eu inclua o seu nome nessa oração, se você quer dizer: Maurício, coloca o meu nome aí, eu decido entregar minha vida para Jesus, começar algo novo, quero deixar para trás o meu passado, quero deixar para trás as más decisões e iniciar um relacionamento. Quando eu contar até 3, você levanta a sua mão bem alto. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem com certeza um plano para a sua vida. No 3, levante a sua mão bem alto, você que quer aceitar Jesus. Amém. Levante a sua mão bem alto. Ali tem algumas pessoas, lá em cima tem alguém, ali atrás outra mão, outra mão, outra mão, outra pessoa. Lá atrás à minha direita outras pessoas. Amém, amém e amém, amém. Vocês que levantaram as suas mãos nessa noite, e talvez você que ainda não levantou a sua mão, mas quer decidir no seu coração. A Bíblia diz que quando você crê no coração e confessa com seus lábios, você é salvo. Quando você levantou a mão, você creu no coração. Eu vou te ajudar a confessar com seus lábios que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou orar aqui da frente, e agora vocês que levantaram as mãos vão repetir essa oração comigo e com toda a igreja junto, tá bom? Comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, e saber que Tu tens um plano para mim. Nessa noite, eu entrego a minha vida completamente. Me arrependo dos meus pecados. Deixo para trás o meu passado. E declaro diante da igreja, diante do céu, que Tu, Jesus, és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém, amém. Você levantou a sua mão nessa noite, nós temos um presente para entregar para você. Ou você que levantou, ou você que não levantou, mas quer entregar a sua vida para Jesus ainda. Aqui no corredor você vai ver alguns voluntários, eles estão com lanternas acesas. Assim que eu der o sinal, você que levantou a sua mão, lá em cima também, eu vou te convidar para você sair do seu lugar. Nós vamos entregar um presente para você, vamos anotar o seu nome, seu pedido de oração, e vamos enviar para o seu e-mail quais são os próximos passos da sua jornada com Jesus. Sai do seu lugar, você que levantou a sua mão agora, acompanhe essas lanternas. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, acompanhe junto. Se você levantou a sua mão e não quer ir sozinho e veio com alguém, pode ir acompanhado. Se você viu alguém que está do seu lado, encoraje para sair do seu lugar, porque nós vamos orar com você. Você que está em casa assistindo, você que tomou essa decisão, nós temos aí um QR Code onde você pode apontar a câmera do seu celular, vai entrar em contato com um dos nossos líderes e nós vamos informar e enviar para você quais são os próximos passos dessa linda e profunda decisão que você tomou hoje. A partir de hoje, você não anda mais sozinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seguidores formam
novos seguidores. É para todo mundo. Você veio no culto hoje, não tem mais explicação, não tem desculpa. Jesus te chamou para o relacionamento. É primeiro em você e depois através de você. Primeiro Ele te cura e te transforma, depois Ele te usa para abençoar outras vidas, para que você auxilie a cura e a transformação na vida de outras pessoas. Deus está levantando um exército de homens e mulheres que andam por essa terra firmes, amando a Deus em santidade, cumprindo o seu chamado. Amém? Nós vamos cantar uma vez essa música, e eu vou pedir que você não saia do seu lugar. Nós precisamos sair aos poucos, então vai ser da seguinte maneira: quando terminar a música, eu vou pedir que metade do teatro saia, 2 minutos depois o restante do teatro saia, e 2 minutos depois quem está lá na galeria, pode ser? Amém? Para a gente não embolar lá na frente. Cuidados no protocolo. Antes de terminar, vira para a pessoa que está do teu lado e fala: amanhã é feriado, quem sabe um churrasco hoje? Não cai bem. Deus abençoe, até a semana que vem. Inscreva-se no coral. Tchau.